qual é o momento atual do índice Bovespa e para onde ele pode ir. É isso que nós veremos neste vídeo, nesta aula de hoje. Então seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente. Ou seja, todos os dias aqui no mercado financeiro operando o mini índice futuro brasileiro, o melhor ativo para você lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente. E é um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, sou trader, especulador profissional e também empresário. E olha só, antes de iniciarmos essa baita aula no dia de hoje, sabadão, dia 9/9 de 2023, vamos começar com a sua participação duplamente aqui nesta aula. Primeira delas, você vai se inscrever aqui neste canal, de olho na tela, vai ativar as notificações para você receber todos os nossos conteúdos que são criados com carinho para ti, para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente no mercado financeiro. Combinado? E não mais e não menos importante para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui nesse vídeo. Para você não custa nada e para nós nos ajuda muito. É a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho e levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, clica aí, deixa o seu like nesse vídeo e bora para o conteúdo de hoje. Galera, hoje é sabadão. E sabadão, o que a gente faz? Todos os dias, diariamente, nós analisamos o cenário de operações do índice, né? Então, na segunda, a gente analisa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. A gente está aqui há 200 análises já foram feitas consecutivas sem falhar uma sequer. Ou seja, nós estamos aqui quase um ano consecutivo olhando o que o índice está fazendo e planejando o que ele pode fazer no futuro e prevendo o que ele pode fazer no futuro. Isso há 200 dias. Então não estamos aqui desde ontem, nós estamos há 200 dias consecutivos sem falhar. E cara, nesses mais de 200 dias, saiba se você é novo aqui, em grande parte, grande maioria, nós acertamos a movimentação futura do índice Bovespa e claro, do mini índice futuro brasileiro, tá bom? Então eu te convido a estar conosco aqui, não só nesse vídeo até o final, mas todos os dias consecutivos. Leve aqui este cenário de mercado que a gente faz diariamente como uma série que você assiste do Netflix. Sabe aquela série que você fica ansiosão para um episódio novo, uma temporada nova? Isso aqui é a mesma coisa, só que esta é uma série que pode colocar muita grana no seu bolso. Por que é uma série? Porque um dia complementa o outro. O índice, o mercado financeiro, ele conta uma história, uma narrativa. Existe um porquê de trás das coisas. E quando você vem acompanhando isso diariamente, fica muito mais fácil para você prever a movimentação futura. Então, quando você perde o que está acontecendo durante um dia ou uma semana, você fica meio sem noção do que pode acontecer. Mas quando você está todos os dias olhando o que ele está fazendo e prevendo o que ele pode fazer, é muito mais provável que você consiga ter sucesso nas suas operações. Então é importante que você assista às nossas análises de sábado, que são as mais completas e detalhadas, e assista diariamente conosco as nossas análises, que sai todos os dias à noite no YouTube, e o nosso painel, nosso sentimento de abertura, que sai todos os dias cedinho no Instagram. Então a gente tem 2 encontros por dia, à noite no YouTube e cedinho no Instagram. Esse aqui, cara, vai te dar um cenário do que vai acontecer no índice muito claro. Então, todos os dias você é obrigado a estar conosco, tá bom? Vindo aqui para o nosso vídeo. O que a gente tem de movimentação do índice, né? O que ele está fazendo, onde ele está e para onde ele pode ir. A primeira coisa que a gente precisa analisar é o nosso painel de indicadores para nos dar uma visão, o que os indicadores estão nos dizendo que pode acontecer no índice, tá? Então, pegando aqui o painel de indicadores atualizado até sexta-feira, nós temos a seguinte situação de painel de indicadores. Ó, antes de eu te mostrar o painel, mas já vai visualizando, aí eu vou te explicar como é que funciona aqui. Nós dividimos o painel de indicadores em 2 times. É o time índice e o time dólar. Separado. Time A, time B. Time índice, time dólar. No time índice tem todos os ativos que, preste atenção e anote, fazem o índice andar ou andam em conjunto com o índice. Beleza? No outro time nós temos o time dólar,
que é o time que anda contra parte do time índice. Quando um tá indo, o outro tá voltando. Quando um tá voltando, o outro tá indo. Beleza? Quais são os ativos que compõem cada um desses times? Preste atenção, anote. Índice futuro, IBOV, Small Caps, IFNC, que é o índice financeiro, a Vale, a Petro, o Itube, o Itaú, o BOVA11, que é o ETF do Bovespa, e o EWZ, que é a nossa bolsa negociada lá na Bolsa Americana, tá bom? Esses caras são os ativos que andam muito correlacionados com o índice. E na outra parte, na contraparte, na contramão, nós temos o dólar futuro no Brasil, nós temos o juros futuros no Brasil, nós temos inflação futura no Brasil e nós temos aqui o DXY, que é o índice do dólar globalmente falando. Eu fiquei de fazer aqui... Ah, tá legal, lembrei. Um indicador exclusivo nosso. Desculpa, um index exclusivo nosso, que vai ser... Eu até anotei os nomes, mas deixa aí para vocês ficarem curiosos para a próxima aula. Então, beleza? Time índice, time dólar separadinho. E aí a gente analisa 3 indicadores. São eles: Money Flow Index, IFR e estocástico lento. Esses caras são da família indicadores osciladores. Tem indicador de tendência, indicador oscilador e indicador de... Tem uma terceira que eu esqueci agora. Mas é indicadores osciladores. Money Flow Index, IFR e estocástico lento. Cada um deles tem um vídeo exclusivo no canal de 20 minutinhos, coisa rápida, que mostra a história. Quem criou, que ano foi criado, qual a ideia, o jeito certo de usar, o jeito errado. Então, para você entender o indicador por trás, eu te indico que você assista esses vídeos. E onde você encontra esses vídeos? Aqui, ó, no canal. Você acessando o canal aqui, como você está vendo na tela, você clica em playlists. Em playlist tem várias playlists bem legais. Tem a playlist indicadores. Você clica nela e acha que o vídeo sobre IFR, Money Flow Index e o estocástico lento. Beleza? Show. Voltando aqui para o assunto, os 3 indicadores eles são analisados em vários períodos gráficos que a gente também divide em 2, que são os time frames menores e os time frames maiores. Para a gente ter uma visão do que... Conta com até 15% de desconto. Uai, E mesas tá me VIP atrapalhando em aqui, ó. centenas de restaurantes. Para a gente ter uma visão do que está acontecendo no macro, aquela tendência maior, aquela tendência primária, e a gente ter uma visão do que está acontecendo no micro, aquela tendência menor, beleza? Aquela tendência secundária ou até terciária, porque o mercado é fractal, beleza? Vocês entendem o que é isso, né? A gente ao longo dessa aula vai falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente analisa como que tá os indicadores no 5 minutos, no 15, no 30, no 60, no diário e no semanal. O diário semanal a gente está separando aqui nos time frames maiores. E aí a gente está separando nos time frames menores os 5, 15, o 30 e o 60, tá bom? Mas talvez eu mude alguma coisa aqui depois, só estou passando isso para vocês. E eu venho e trago um resumo. O que eu gosto de olhar? Como eles são indicadores osciladores, eles medem a oscilação do ativo dentro de um período baseado no time frame que você escolheu. Um exemplo. Nos 5 minutos, o Money Flow, o IFR e o estocástico estão 59, mas no 15 eles estão 38, beleza? O que é isso, cara? Como ele oscila de 0 a 100, o indicador é oscilador, o mínimo que ele oscila é 0 e o máximo que ele oscila é 100. Então eu começo a entender que no histórico de oscilação desse ativo, quando ele está muito próximo ao 0, quer dizer que ele vai parar de cair? Não. Quer dizer que se ele for subir, pelo histórico de oscilação do que vem acontecendo, ele tem bastante espaço para subir. Então, caso ele queira avançar para cima, se ele está próximo ao 0, ele tem bastante espaço. Então, ele tem força suficiente, baseado no histórico de oscilação, para andar para cima. E ao inverso, a mesma coisa. À medida que o indicador está próximo ao 100, quer dizer que ele chegou no limite de alta dele? Não. Mas quer dizer que se ele for cair, pelo histórico de oscilação do passado, ele pode cair bastante. Beleza? É só isso que a gente analisa. Então, quando ele está chegando próximo ao 100, a gente começa a olhar com mais carinho para a venda. Quer dizer que a gente vai vender? Não. Olha com mais carinho para a venda para pegar grandes movimentos.
E na compra a mesma coisa. À medida que ele está se aproximando ao zero, a gente começa a olhar mais para a compra. Para quê? Para pegar movimentos mais fortes na compra. Simples assim, tá? Vamos supor. Quer dizer que o indicador está no 20. Ele vai parar de cair? Não. Ele pode continuar caindo. Só que, cara, do 20 até o zero tem um espaço assim, ó. E do 20 até o 100? Pô, tem um espação. Entende? Então, eu posso continuar caindo. Mas à medida quando eu for subir, eu tenho muito espaço para subir, para chegar lá no teto de novo. Beleza? É só isso que a gente analisa nos indicadores. Então, trazendo todos os indicadores, olhando um painelzão geral, olha a média dos indicadores. O único que a gente pode dizer assim que está mais comprador é os 60 minutos. Mas ainda não está tão comprador. Pô, o Ibov, o Small Caps e a Vale estão. E a FNC quase. O índice está legal para compra nos 60 minutos. Mas é só nos 60 minutos. Se o diário também tivesse, seria legal. Seria uma compra mais forte. Mas ele está começando a entrar num cenário legal para olhar para compra. Ainda não, né? Teria que estar um pouquinho mais puxado. Olhando a contraparte, olha como as coisas vão se encaixando. Olha o diário da contraparte. Lembra? Um vai, o outro volta. O diário do time dólar está mais vendedor. Ó, DXY, mais vendedor no 30 e no 60. Os time frames menores, um pouco mais vendedor, só a inflação que não. Os time frames menores do índice, um pouco mais comprador. Saiba de uma coisa, ambos estão em campo neutro, dando indícios que o índice está chegando numa região compradora legal e o dólar chegando, mas ainda está neutro, numa região vendedora legal. Quando a gente olha aqui para as moedas parceiras do real, olha só como a gente tem elas mais compradoras também. Isso jogando o dólar para baixo. Então também corrobora aqui a favor da leitura de compra do índice. Não quer dizer que é compra, quer dizer que está chegando. Pode demorar mais uma semana para chegar, tá? E corrobora aqui para dizer que o dólar também está chegando numa região mais vendedora. Então beleza, calma, que isso é a primeira coisa que nós estamos olhando aqui de várias coisas que nós vamos analisar aqui ao longo desse vídeo. Então beleza, fique esperto. Painel de indicadores, a gente vai consultando ele ao longo da aula aqui para você poder conectar os pontos. Show? Então tá, painel de indicadores já está assunto quase encerrado. Ao longo da aula, nós vamos analisando. E agora a parte que eu mais gosto. O que a gente vai analisar agora? Onde o índice estava antes? Onde ele está agora? E para onde ele pode ir? E é isso a gente faz olhando quem? O Ibov. O Ibov, vocês têm que lembrar, galera. Eu vou falar sempre para vocês não esquecerem e também que sempre chega gente nova aqui. O Ibov é o ativo principal que nós precisamos consultá-lo. Ele é o ativo de referência para nós. O Ibov, ele é o ativo, o índice, que compõe as 86 maiores empresas do Brasil que possuem um capital aberto na Bolsa de Valores. Então, ele é o termômetro de como que está o mercado de empresas no Brasil. Então, o índice Bovespa é o índice principal, beleza? O Ibov e Bovespa. O índice futuro é o Ibovespa negociado no futuro. Então, é o índice à vista, o índice de ações, acrescido, acrescentado, acréscimo de juros pelo período que falta ele vencer. Eita, Lucas, falou grego, não entendi nada. O índice futuro não fica trocando o ativo, você tem que ir lá e trocar a letrinha que você negocia toda vez. O ativo vai trocando, a cada 2 meses troca. Do Q para o V, do U, do M, vai trocando. A cada 2 meses. E o Ibov troca? Não, o Ibov é sempre Ibov. O Ibov é um índice de referência das 86 maiores empresas. O índice é um contrato negociado no futuro do Ibov. Beleza? Ficou mais claro para você agora? Então, por que a gente tem que olhar o Ibov? Porque é o ativo referencial. Nós somos o futuro do Ibov. E se não existisse Ibov, não existiria o índice. Então, quem manda aqui? O Ibov. Show? Então, olhe. Se você não olha o Ibov e opera índice, você ainda está brincando no mercado, não está sendo um profissional. Olhando o Ibov, o que a gente tem que analisar? Vamos olhar o histórico, o que está acontecendo aqui? Deixa eu pegar um limpo. Limpo, preciso de um limpo aqui. Cadê você? Aqui. Pronto, temos um limpo aqui. Ó. O que
está acontecendo no Ibov? Time frame de 60 minutos do índice Bovespa, tá? O que nós temos aqui, galera? Referência lá atrás, primária. Em março de 2023, nós fizemos um fundo, tá? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tá. O que nós temos aqui, ó? Elliott, impulsão, toda impulsão tem uma retração. Depois de uma retração tem uma nova impulsão. 3, depois retração, 4, depois impulsão, 5. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Um ciclo impulsivo de Elliott talvez concluído? Sim. E agora o que nós temos? Um possível correção do ciclo impulsivo, que é o quê? Um A, um B e um C. Legal. Olhando o Fibonacci agora, do topo ao fundo, poxa vida, olha só, os 3 níveis de referência de possíveis retrações de uma impulsão maior podem ser esses 3 níveis. Então eu ainda não caí o suficiente para corrigir, né, completar, desculpa, todo esse ciclo aqui baseado em Elliott, Fibonacci e Down. Beleza? Então, possível, eu posso ir para baixo? Posso, tá bom? A gente está analisando aqui as coisas. Legal, Lucas, legal. Olhando para uma referência menor agora. Lembra-se que nós tínhamos aqui uma linha de tendência que o mercado rompeu, testou e estava tentando trabalhar para cima. Beleza? Fez um pullback profundo, buscou liquidez aqui embaixo e fez o quê? Renovou o topo. Opa, topo mais alto que o topo anterior. Beleza, o que eu quero fazer? Continuar avançando. O que eu tenho que fazer? Um pullback, uma retração. Profunda de novo, vindo buscar liquidez quase no mesmo nível. E aí, o que o mercado entende agora? Eu estou lateral. O que eu estou fazendo, galera? Eu teria que fazer o que agora? Romper topo. Qual é o meu objetivo? Se eu não romper fundo, é romper topo. Se eu não romper topo, o que eu tenho que fazer agora? É romper fundo. Sempre lembre-se disso. O que eu acabei de fazer? Romper fundo. Talvez eu perdi essa minha referência de alta. Calma, a gente está falando aqui do movimento de agora. Lembra-se que a gente tinha o quê? Esse possível canal de alta aqui, ó. Que poderia ser o quê? Uma bandeira de baixo. Movimento fazer A, B, C. Até romper. Certo? A gente tem que ver as possibilidades. Quando eu olho aqui para os canais que nós temos mapeados, o que eu tenho? Presta atenção nesse... Deixa eu tirar esse FIBA aqui rapidinho. Presta atenção. Não, deixa o FIBA aí, ó. Se eu tenho um movimento, esquece aquela alta desde março que veio até esses meses atrás. Se eu tenho esse movimento aqui, uma impulsão, depois de uma impulsão eu tenho o que, galera? Uma retração. Até onde? Até os níveis de 50, 38 ou 61. Então eu retraí até os 50% da queda. Para fazer o que? Possivelmente uma nova queda. E a gente mapeou essa possível queda faz, ó, sábados atrás. Lembra? Quem acompanha sabe. Então essa é uma possibilidade. Aqui nós temos aquela quarta perna, ó, que ele fez a quinta para cima e depois ele voltou para quê? Para dentro do canal de referência aqui, ó. Ele está trabalhando dentro deste canal. Ainda não perdeu a estrutura desse canal, tá? Fez a terceira perna, fez a quarta, fez a quinta, voltou para cá. Tá? Então vai anotando as possibilidades que a gente tem. Quando eu olho, deixa eu ver. Não é esse canal que eu quero. Esse canal aqui, ó. Tá muito claro isso, ó. Não é esse aqui que eu quero. Esse também não. Vamos pegar um novo aqui, ó. Se a gente vem referenciar agora, pessoal, rapidinho vocês já vão entender isso aqui, tá? Se eu venho trazer uma referência aqui, possivelmente uma estrutura de baixa, certo? E eu tenho a minha estrutura de alta, ó. Desde aqui, ó,
praticamente eu perdi a minha referência de alta. Mas se eu colocar na extremidade, ó, tô no extremo, tá? Vou colocar nas extremidades aqui, ó. Deixa eu só ver se aqui eu tô nas extremidades. Tô? Não, não tô ainda. Agora eu tô. Eu acabei de perder o quê? A minha referência maior no movimento altista. Isso condiz para quê? Para que a gente vá fazer aquela correção um pouquinho mais profunda aqui embaixo, mais ou menos aqui, ó, neste nível. Depois a gente terminou um ciclo completo. Pode ser iniciar um novo ciclo para qualquer lado, para cima ou para baixo, tá bom? Então essas referências que nós perdemos são importantes. Por quê? Eu acabei de perder a minha referência maior da tendência primária de alta. E, cara, eu estou na parte de baixo do meu canal da... Aqui, ó. Tá vendo? Daquela quarta onda que ficou aqui. Ele ficou quanto tempo aqui, ó? 31 dias aqui dentro. Para romper e depois logo voltar. Tá? Tem indícios que pode romper para baixo para terminar esse ciclo. Beleza? Se é esse mês, não sabemos. A gente está olhando isso num cenário macro, né? A gente está falando de 31 dias, ficou dentro de uma região, fazendo uma quarta perna. Para quê? Para avançar e romper em 3 dias. Para devolver, depois que rompeu, em 9 dias, 10 dias, 9 dias. Avançou em 3, lateralizou 7, depois devolveu, avançou em 9 dias, voltou para a região. Agora a gente está no fundo da região. Uma região importante, beleza? Sabendo disso, se eu não tivesse perdido essa referência aqui, ó, esse canal, deixa eu ver se eu tenho ele em algum lugar aqui. Não tem, mas a gente faz aqui, ó. Esse aqui tá bem feitinho, ó, que legal. Nessa referência, ó, eu já tenho espaço agora para vir bem aqui embaixo. Só que essa referência aqui, ó, como é que ele perdeu a estrutura? Ele não. Não tá. O canal que eu estava explicando para vocês é esse aqui, ó. Deixa eu pegar um que não tem nada. Eu sempre esqueço qual que não tem nada. Vou pegar aqui. Esse cara, ó, ele poderia fazer uma bandeirinha de alta até mais para lá, ó. Poderia ir mais uma vez, voltar, tal. Mas parece que ele rompeu. Olhando num fractal menor, o que eu tenho que fazer após um rompimento? Eu tenho que fazer um teste. Se eu fizer um teste, olha a confluência de informações que eu tenho. Eu tenho o topo do canal com o reteste de quem? Desse canal principal aqui. Legal. Lucas, você acabou de falar que o mercado pode cair. Sim, o mercado pode cair. A gente viu uma possibilidade de terminar esse ciclo completo e pode ir para baixo. Mas agora você está falando que o mercado também pode subir? Sim. Para cair, às vezes ele pode buscar a liquidez ali em cima um pouquinho melhor, testar e confirmar que ele realmente quer trabalhar mais para baixo, para pegar a força, para terminar o movimento de queda. Nada sobe para sempre e nada desce para sempre. Ele sobe assim, busca um pouquinho de liquidez aqui, aí sobe de novo, entendeu? Ele desce, pega um pouquinho de... depois vai de novo e assim vai indo. Entendeu? Então, possibilidades. Daqui a pouco a gente vai olhar no time frame menor. Mas a gente entende que, cara, ele tem espaço para cair. Por quê? Baseado no ciclo de Elliott, ele ainda não completou um ciclo bem ciclado, vamos dizer assim. Olha essa referência aqui, ó,
desse fibo branco do fundo ao topo, nós ainda não chegamos em nenhuma das 3 principais retrações baseado em Fibonacci, naquela proporção áurea, naquele cálculo de ouro, aquele cálculo matemático perfeito, tá? Se a gente pegar uma outra referência, que seria só a terceira perna junto com a quinta, ó, fundo da terceira perna do Ibov até a quinta perna, nós fizemos a retração do primeiro nível, mas ainda a gente pode retrair até o segundo nível. Quando nós formos olharmos os canais lá no TradingView, vocês vão ver que a gente tem o quê? Um vácuo de liquidez aqui, ó. Uma região que não foi muito negociada, ó. Essa região aqui, ó. Todo esse quadrado aqui, ó. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Direto. Tá? Beleza. Deixa esse cara de lado. Vamos dar uma olhada agora. A gente está analisando o Ibov nos 60 minutos. A gente não opera 60 minutos. Eu não sei se você opera 60 minutos, mas, cara, para operar intraday 60 minutos é demorado, é complexo, tá? Então a gente olha o quê? Eu gosto de olhar os 5 minutos. Para os 5 minutos, aí qual que é a minha principal referência agora? É o índice. Eu vejo tudo que pode acontecer no Ibov no 60 e venho para os 5 minutos do índice. Primeira coisa que eu tenho que fazer é atualizar o volume profile. O que é o volume profile? São essas regiões de negócios. O volume profile, ele nos dá o volume negociado aqui. Ele nos dá o volume negociado por faixa de preço. Nós temos o volume financeiro, ó. Isso aqui é volume, isso aqui, ó. Volume financeiro. Esse cara dá o volume pelo período. Se nós estamos vendo 5 minutos, ele me dá o volume negociado dentro de 5 minutos. Volume no tempo. Show? E agora nós estamos vendo o quê? Volume no preço. Volume profile, um dos melhores indicadores do mercado financeiro. Por que um dos melhores indicadores? Cara, você sabe que nós negociamos aqui no mercado financeiro? Já falei várias vezes. O que nós negociamos? Muita gente fala, cara, depende, negocia commodities, negocia inflação, negocia juros, negocia câmbio, moedas, negocia empresas, negocia um monte de coisa. Mas no final das coisas a gente negocia o quê? Dinheiro. Todo mundo está aqui no mercado financeiro para 2 coisas. A principal delas é para ganhar dinheiro. Você está vendo esse vídeo aqui para conseguir extrair lucro do mercado financeiro. Eu estou aqui todos os dias aperfeiçoando e melhorando a minha análise para o quê? Para extrair lucro do mercado financeiro. Os estrangeiros vêm dos seus países colocar dinheiro aqui no Brasil para quê? Para fazer mais dinheiro. O institucional, o banco, uma instituição, os fundos de investimento de ações, fundos privados, fundos equities, eles vêm para o mercado financeiro justamente para fazer grana. Então todo mundo está aqui para ganhar dinheiro, cara. Então nós negociamos o quê? Dinheiro. E a principal forma de negociar aqui é a troca, é dinheiro. Então, se a gente tem um indicador que mede para a gente onde está o dinheiro, ele mostra aqui, ó, nessa faixa de preço foram gastos bilhões. E agora eu te pergunto, se você tem bilhões, ou tivesse, e tivesse mais outros bilhões, você queria perder esses bilhõezinhos aí? Bem provável que não, né? Ninguém quer perder. Todo mundo está aqui para ganhar. Então, primeiro, ganhar. Segundo, para não perder, fazer uma proteção, fazer uma operação estruturada, fazer um hedge, tá bom? Mas todo mundo está aqui para não perder. E aí eu vou te mostrar como que o preço trabalha em regiões de dinheiro. Mas o volume profile, o que a gente faz aqui na semana? A gente mede quais são as regiões que mais tiveram negócio, ó. Região de volume, a gente marca com canal. Região de volume, outro canal. Região de volume, outro canalzinho. Região de volume aqui, ó. Outro canalzinho, ó. Então a gente vai marcando as regiões, ó. Pronto. Regiões de volume atualizadas. Beleza? Qual é a nossa principal referência?
Eu gosto de linhas de tendência. Não estou dizendo que eu opero linha de tendências. Eu gosto de ter uma referência, uma linha de tendência. Para mim, eu tenho uma linha de tendência aqui. Eu tinha uma linha de tendência mais shortzinha aqui, que já foi rompida. Tá? Nós temos aqui uma estruturinha, pequena coisa aqui, ó. Baseado neste movimento aqui de sexta-feira. Um movimento de baixíssima liquidez, né? O preço pode romper, testar e vir buscar as regiões mais líquidas acima. Tá? Pode projetar aqui, que olha cá. Coincidentemente, nas mesmas linhas, primeira e segunda projeção. Sexta-feira foi um dia ruim, mas a gente está dentro do preço. Média de 20, VWAP, nó de volume do dia. Próximas referências, ó, acima da gente, eu tenho um ajuste lá em cima, 780 pontos, muito próximo de uma linha de tendência. Próximo nó de volume, ó, o maiorzinho é esse aqui, ó. Dele, vamos chamar de zona líquida. Daqui onde a gente está até a próxima zona líquida acima, nós temos 1.200 pontos. Daqui onde a gente está até a próxima zona líquida abaixo, uma zona antiga, que a gente já tem ela marcada, também nós estamos 1.200 pontos. Ou seja, independente do que aconteça na segunda-feira, ou na terça, ou na quarta, nós temos espaço para subir e nós temos espaço para descer. O que nós sempre temos que nos atentar? Cara, onde o preço vai abrir? Se o preço vai abrir com gap de alta, com gap de baixa, ou se ele vai abrir no preço. Se o preço abrir no preço, aí a gente pode esperar o quê? Um rompimento, uma referência, média de 20, VWAP, apoia o preço, VSA, pullback, sem volume, impulsão com volume. Pronto. Aí você compra aqui e leva até lá em cima. Faz uma parcial no ajuste e tenta sair lá na próxima região líquida aqui, ó. Que dá os mais ou menos 1.200 pontos. Ponto. Um dia de cada vez. Um dia você põe 600 pontos no bolso, no outro dia você põe 1.000, no outro dia você põe 300, depois você repete, põe 700 e depois você põe 1.000 de novo. E assim vai, consecutivamente a gente vai fazendo análise todos os dias, cara, onde o índice está, para onde ele pode ir. E se ele subir, onde eu vou comprar? Onde são meus pontos de compra? Quais são as minhas referências? Se ele cair, onde são os meus pontos de venda? Quais são as minhas referências? O que eu quero que ele faça? Se ele fizer, o que eu vou fazer? E até onde eu posso ir? Pronto, a gente faz isso todos os dias, cara. Te mostrei o que ele pode fazer e até onde ele pode ir. Se ele for subir, eu quero comprar no pullback a hora que ele escorar e mostrar que realmente ali é um ponto importante. A análise de VSA estiver mais forte para compra, eu vou comprar junto. E eu vou gostar mais ainda se o dólar estiver caindo e os juros estiver caindo. E lá fora, eu vou chamar de contexto macro. Tá? Tiver também, aí esse cara tem que estar subindo. Pronto. Para mim vai ser o trade perfeito. Se o contexto macro tiver positivo, dólar Brasil caindo, juros caindo, essa compra aqui saindo de uma região de nó de volume, para mim vai ser perfeita, jogando os alvos lá para cima. Pode ser que a gente tenha um belo de um trade logo na segunda-feira. Só que se ele abre já com um gapão de alta, o que você faz? Nada. Olha a diferença. Então eu sei, se ele abrir com gap de alta, eu sei o que eu vou fazer. Se ele abrir no preço, eu sei o que eu vou fazer. E se ele abrir com gap de baixa, eu sei o que eu vou fazer. Se ele abrir com gap de alta, ele vai abrir e continuar para cima, ou ele vai abrir, buscar liquidez aqui embaixo, esperar a média de 20 apoiar no preço. Chegou a média de 20, ele vai fazer o quê? Repelir o preço para cima, pegar força, impulsão, ou ele vai usar ela como liquidez e continuar o movimento para baixo? A gente não sabe. Então são probabilidades. A gente trabalha a favor da probabilidade. Quando ele chegar na média de 20, como o preço vai estar trabalhando no contexto macro, no dólar, nos juros? Nas minhas referências. Quais são as suas referências? Você tem que saber isso
Todos os dias a gente faz uma análise, uma leitura de mercado. Todos os dias, tá? Todos os dias para o resto da vida, enquanto você quiser fazer grana e operar day trade. Se você depois quiser fazer swing, opções, posições, buy and hold, aí é outra história. Aqui a gente está falando para grana todos os dias, tá? Rentabilidade dentro do mercado financeiro baseado no intraday. Beleza? Então, muito claro, possível movimentação de segunda-feira. E lembrando, cara, a gente pode... Lembra do painel de indicadores que está um pouquinho mais comprador? Não está comprador, ele está neutro, mas está começando a ficar. Cara, a gente pode muito bem fazer esse pullback até aqui, ó. Até essa... Ó, a gente está longe da VWAP do dia anterior, a gente está longe da média de 200, a gente está longe da linha de tendência, a gente está longe da região mais negociada, a gente está longe da região mais negociada. Vamos ver qual é a região mais negociada do mês, ou desculpa, da semana. Ó, a gente está bem longe ó, dela. Essa aqui, ó. Região mais negociada da semana toda. A gente está dela quase 3.000 pontos para baixo. Então fazer um pullback aqui, ó, é muito tranquilo, muito possível. Beleza? Lucas, você tá falando que é possível uma compra? Sim, e se ele cair? Cara, se ele cair é a mesma coisa. Se ele cair, eu gostaria de ver a média de 20, a VWAP do dia anterior do dia, empurrando o preço, saindo dessa região aqui, fazendo um pullback e análise de VSA. Quando ele for fazer impulsão, o volume e a agressão maior do que o pullbackinho que ele tentou segurar. E, neste caso, se o dólar estiver indo para cima e os juros estiver indo para cima, show! Corrobora mais ainda para eu tomar minha decisão. Se o contexto macro também estiver indo para baixo, mais um indicativo que corrobora para minha venda e eu posso o quê? Cara, projeta essa aqui, joga para cá. Olha aqui, você tem o primeiro alvo aqui, ó. Então imagina, a gente está aqui. Beleza, né? A gente está aqui, ó. Lógico que o primeiro alvo sempre é fundo, né? Aqui. Pro fundo, ó, mais ou menos 600 pontos. Deixa aqui uma parcialzinha leve, não precisa nem ser metade. Deixa uma parcial leve aqui e tenta levar esse trade para 1.000 pontos para baixo, se ele for cair. Então, se ele cair, se ele subir, eu já sei o que eu vou fazer, como eu vou comprar, até onde eu posso levar, qual é o contexto que eu quero ver, quais são as minhas referências, beleza? Então, bem tranquilinho. Deixa eu olhar minha cola, que ao longo das coisas aqui eu vou me perdendo, tá? Vamos dar uma olhada agora na nossa planilha quantitativa para a gente ver como que está o cenário de pontos do índice. Planilha quantitativa na tela. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Vou dar um zoom para vocês, para ficar mais fácil. O que é essa planilha, né? Eu tenho aqui, ó, todos os pregões do ano. Desde o primeiro dia do ano, ó, 2/1/2023. Onde foi a abertura, mínima, máxima, o fechamento, o ajuste, o volume, o gap, blá, 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 um monte de coisa. O que eu vou passar para você? O mais importante disso tudo, tá? O mais simples, vou dizer assim. Qual é o histórico de oscilação entre máxima e a mínima do índice, você sabe? Eu sei, são 1.948 pontos. Em média, pegando todos os pregões deste ano, o índice oscila entre a máxima e a mínima. 2.000 pontos. Informação importante, beleza? Na semana, isso aqui é o semanal, ó. Pego todas as semanas do ano. Vão ser 52 semanas nesse ano, tá? Semana 1, semana 2, semana 3, onde que ele abriu, onde que ele fechou, qual foi a máxima, qual foi a mínima, blá, blá. Quantos pontos oscilam na semana? Em média, pode ser mais e pode ser menos, 4.300 pontos, tá? Em média. Olha que legal, já sei quanto que ele oscila na semana. E no mês? Mesma coisa, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 9, que a gente está agora. Falta 10, 11, 12 para fechar o mês. Qual é a média de oscilação entre a máxima e a mínima do mês? 9.200 pontos. Tem meses que são mais, né? Você consegue visualmente ver que aparece mais 10.000, tá? Então, o histórico de oscilação do mini índice são 10.000 pontos, tá bom? Beleza? O
que você pode analisar aqui? Cara, deixa eu ver se esse cara tá certo. 216. Fechei aqui no 215, sim. Perdão. Olha só. Nós estamos no mês 9. Nós já oscilamos neste mês 4.000 pontos. Lembra da semana passada? Que no meio da semana eu falei para vocês, a gente está com 2.000 pontos aqui. Em histórico, a oscilação média é 4.000 pontos. Daqui onde a gente está, se a gente oscilar mais 2.000 pontos para baixo, até onde a gente pode ir, e se a gente oscilar para cima, eu mostrei para vocês isso, baseado no que eu sabia, pelo histórico de volatilidade da semana. E era uma semana de feriado, então teve um dia de queda, cara, que a gente preveu aquela queda lindamente. Por causa do quê? De várias coisas que a gente analisa todos os dias. E uma delas é esse histórico de volatilidade. Tá? Olha o mensal, que legal. Se nós estamos hoje 4.000 pontos entre a máxima e a mínima do mês, se a média são pelo menos 9.000, cara, eu posso oscilar da minha máxima ou da minha mínima 5.000 pontos. Então, de onde eu estou agora, peraí, deixa eu fechar esse trem aqui. De onde eu estou agora, desculpa, da minha mínima, eu posso oscilar ainda, ó, muito ponto para baixo. Peraí, deixa eu tirar aqui um pouco o zoom. Eu posso oscilar daqui, ó. Eita, nós. Aqui, ó. Quase 4.400. Eu posso ir lá no 111.500. Baseado em quem? No histórico. Lembrando, a gente ainda tem 3 semanas cheias para isso acontecer. Beleza? E se fosse para cima, o histórico do mês para cima, a gente está longe, ó. A gente está quase 4.000 pontos do topo nosso do mês. Mais 5.000 pontos para cima, ixi, tem muita coisa para oscilar. Será que ele vai oscilar 4.000 pontos para cima da nossa máxima ou ele vai oscilar 4.000 pontos para baixo da nossa máxima? Você vai monitorando isso ao longo dos dias, das semanas e do mês. Então quando está mais próximo ali de um fechamento da semana, faltando 2 dias ou até 3, quando está mais próximo ali do fechamento do mês, faltando apenas uma semana, você consegue ter uma previsibilidade maior do movimento, se ele pode realmente ir mais para baixo ou se ele pode ir mais para cima. Tá? O que eu gostaria de ver, realmente eu gostaria de ter uma puxada de liquidez um pouquinho mais para cima, pode ser aqui ou pode ser ali, para aí sim ele vir fazer esse movimento de queda mais lá para baixo, para terminar toda essa queda aqui, ó. E aí talvez a gente fazer um possível nova tendência de alta. Ou a gente pode estar fazendo uma tendência de baixa, né? E aí romper fundos. Tá bom? Mas o que eu gostaria de ver agora era um pullback para pegar liquidez, para terminar o mês negativo. Era isso que eu gostaria de ver. Vamos acompanhando isso diariamente aos sábados aqui, tá? A gente sabe que baseado nos canais, nas tendências primárias, secundárias e terciárias que a gente vem monitorando, baseado nas ondas de Elliott, onde a gente está, a gente pode fazer um pullback para cima para ter mais uma impulsão para baixo. Baseado aqui no painel de indicadores, ele também nos mostra um pouco mais isso, tá? Na segunda, depende de como vai abrir o mundo. Lembrando, hoje é sábado, muita coisa acontece no domingo, muita coisa acontece na madrugada de domingo para segunda até a hora que for abrir o nosso mercado futuro, depois o à vista e depois o americano. Mas na segunda parece que a gente vai ter esse movimento de alta. Lembrando, vai mudar conforme o mundo precificar. Na segunda-feira a gente vai saber isso escutando o quê? O nosso análise, o sentimento de abertura de mercado que eu faço cedinho lá no Instagram. Beleza? Calma que não acabou, ainda tem bastante coisa pra gente olhar. O que eu vou olhar mais hoje ainda? Vamos dar uma olhadinha no Investing, no Ibov, no TradingView, no volume do índice, lá no TradingView. Planilha quantitativa nós já olhamos, planilha de candles não estou fazendo, planilha de fluxo, ó. A planilha de fluxo eu atualizei, olha que legal, cara, vocês vão gostar. Cadê? O Inver. O que é planilha de fluxo, cara? Eu pego todos os pregões do contrato vigente. Nós estamos no contrato de número, deixa eu ver se vocês estão vendo,
Nós estamos no contrato de número V. Esse contrato teve início dia 16/8, foi o primeiro dia do contrato, beleza? E cada dia do contrato, ó, eu vou anotando qual foi as negociações, né? Quem comprou, quantidade, blá 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 blá. Depois eu venho aqui, marco todos os dias, somo tudo e tenho um apanhado aqui geral. O que importa aqui, ó? Presta atenção comigo, ó. Aqui, beleza. Aqui eu tenho, como estava na semana passada, mudei, ó. Semana passada estava assim, Morgan comprada em 216 mil. Olha como tá agora. Até semana passada, né? O histórico do contrato vigente até sábado passado, tava assim. Agora o histórico do contrato vigente desde o dia 16 até hoje, como é que está? Está assim. Essa semana, o que eu adicionei agora? Essa movimentação na semana. Morgan vendeu, ela estava comprada, ela vendeu 63 mil contratos. Ou seja, aparentemente, olhando só esse contrato e nada mais, só esse ativo e nada mais, aparentemente parece que ela estopou um pouco da sua mão porque ela estava comprada e o mercado dessa semana caiu. E olha só quem vendeu, galera. Morgan, UBS, JP Morgan, Goldman, Tullet. Quanto que o mercado caiu? A gente caiu essa semana 4.100 pontos. Topo, fundo. Olha esse movimento. Quem foram os maiores vendedores? Tá aqui, ó. Morgan, UBS, JP Morgan, Goldman e tudo. O que esses caras têm em comum? Me fala. Gringo, 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 gringo. Gringo. Quem manda no nosso mercado? Gringo. Olha só. Como é importante você ter uma visualização das coisas, cara. Teve um dia específico, não sei se foi terça ou quarta, teve um dia específico dessa semana que Morgan realmente estava estopando, cara, e o mercado foi para baixo com força. Se você vê Morgan, que é o maior comprado do contrato, tá vendendo forte e não tem ninguém querendo comprar, por que você vai querer comprar? Por que você não aproveita o movimento maior? Se não está tendo briga, se o maior comprador está vendendo e todo mundo está vendendo junto, quem está maior comprado? Ninguém. Só os geradores de liquidez para essas vendas. Para que você vai querer comprar? Então esses pontos você, cara, quem entrou na mentoria vai ver isso na sala ao vivo muito nítido. Eu vou falar para vocês, olha só, tal player tá fazendo isso, por causa disso. Vocês vão ver como é lindo entender o que está acontecendo. Tá? Então você consegue pegar essas coisas dependendo do que você olha. Não estou dizendo que fluxo é a melhor coisa do mundo, nem para você olhar. Eu só estou te mostrando como está o posicionamento dos players deste contrato. Lembrando que isso é o posicionamento do saldo deles. Não estou dizendo que eles estão com lucro ou se eles estão com prejuízo. Só estou te mostrando o saldo. E essa semana quem vendeu forte foram os gringos. E o preço caiu 4.000 pontos. Aí você vai ligando os pontos. Beleza? Parece que a câmera está mexendo quando eu... Ó. Vou ter que ver isso aí. Para ela ficar mais estabilizada. Show? Quem comprou essa semana? Bradesco. Por quê? Ele estava mega vendido, ó. Colocou dinheiro no bolso, né? Quem foi a segunda maior comprada? Claramente, XP, fazendo o quê? Dando liquidez para os vendedores. Merrill estava vendido, colocou um pouquinho no bolso. Beleza? Então a gente olha aqui, a partir dessa semana eu vou trazer sempre como estava, como está e a diferença. Pra gente ver, pra gente ter um histórico melhorzinho, sabe? Fiz também do cheio, mas cara, o cheio parece que desistiram do cheio. Tem pouquíssimos negócios. Não, pouquíssimos não, né? O JP Morgan comprou 4.000 contratos, 4 vezes 5, 20 mil. 20 mil no mini é bastante coisa. Mas comparado ao mini, não chega nem nos pés, cara. Interessante essa compra da JP Morgan, JP Morgan. No saldo, esqueci de abrir o saldo aqui pra vocês, peraí. No geral, ó, no mini, no geral, tá? Minizão, ó. Morgan Toro Ativa, só a corretora brasileira comprada. Toro Ativa Clear XP. O que aconteceu esse mês? O mercado só caiu. Aí você vê pra onde você tem que olhar, né? Ó, quem está vendido? Os maiores vendidos, Bradesco e Ideal, né? São os dois maiores HFTs do mercado, né? E eles sempre estão na direção certa, cara. Você repara isso. Depois a gente vem só gringo, ó.
UBS, Goldman, Merrill. Posição vendida, tá? Leve, a brasileira. BGC, BTG, Guide, Planner, Ágora. Aí tá o ICAP C6, esses aqui não... Nada de mais, nada de menos, tá? Mas, né, tirando os dois grandes HFTs do mini índice, nós temos aqui a posição maior dos gringos vendidos ainda, tá? Merrill, Goldman e UBS. Lembrando que é só exclusivamente o mini índice, só no contrato vigente. Isso aqui pode ser um exemplo, eles estão vendidos porque eles estão comprando em ação e eles estão fazendo hedge. Pode ser milhares de coisas, não quero que vocês se atentem a isso. Quero que vocês se atentem à movimentação do mercado baseado no posicionamento dos players e nesse saldo de uma semana para outra, para a gente ver quem realmente está montando uma posição, está desmontando uma posição, está realizando lucro. E a gente tentar extrair dentro do intraday algo que favoreça nossas operações, baseado nisso aqui. Beleza? Então, vamos acompanhando diariamente o que acontece na movimentação dessa galera aí. Show, planilha quantitativa ok, planilha de fluxo ok, painel de indicadores ok, onde o mercado estava, de onde ele está vindo, para onde ele pode ir ok, atualização do volume profile, são as regiões mais... Ah, eu esqueci de explicar para vocês isso aqui, ó. Cara, eu tenho bilhões aqui, ó. É muita grana que eu tenho aqui, ó, dentro dessa posição. Muita grana, muita grana. O preço sempre trabalha de 3 formas quando ele chega numa posição dessa, ó. Vou explicar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o nó de volume, isso aqui é o nó de volume, isso aqui é o nó de volume, ó. O preço tá vindo. E pum! 3 formas que ele trabalha quando ele chega dentro de um nó de volume. Vamos fingir que ele saiu de um nó de volume aqui. Primeira delas, primeira opção. Primeira opção. Isso aqui é uma resistência, o preço vai repelir. Daqui, meu garoto, você não passa, vaza. Beleza? Primeira opção. Segunda opção, o preço vai romper, fazer pullback, continuar esse movimento que ele estava fazendo, que é de alta. Beleza? Segunda opção. Primeira, joga fora. Segunda, avança. Terceira, terceira opção, trava dentro do nó de volume. E aí ele pode pegar a liquidez para romper para o outro lado, ou pode ser para cima ou para baixo, né? Pega a liquidez para baixo, rompe para cima, ou simplesmente está aqui dentro e avança direto sem puxar a liquidez para outra extremidade. Tá bom? Então são essas 3 formas que o preço trabalha chegando num nó de volume, que pode ser um trade location, que pode ser uma referência para você, que pode ser uma média móvel, que pode ser uma linha de tendência, que pode ser uma projeção de FIBO, uma retração de FIBO, qualquer coisa que você quiser, uma referência. O preço sempre trabalha dessas 3 formas, tá? Eu sempre explico para vocês, à medida que o preço sai de um nó de volume, é muito parecido com o futebol americano, que o preço precisa ganhar as regiões, né? E defende, ganha e tal, estrutura. Eu ensinei na aula de VSA para vocês na quinta-feira, que foi uma baita de uma aula, já tirei do ar, porque foi uma aula, assim, é o segredo do mercado. Quando você consegue entender a movimentação do preço, cara, você consegue tomar as melhores decisões nessas regiões, tá? Então, pela análise de VSA, você consegue saber se o mercado vai dentro de uma consolidação, que pode ser uma acumulação de distribuição, romper para cima ou romper para baixo. Tá bom? E aí, pela briga de oferta e demanda, passivo, agressivo, aquela briga doida, você consegue entender quando está tendo uma absorção, quando está tendo uma exaustão, quando o preço vai explodir, quando o preço vai parar, quando o preço vai andar. Tudo isso com análise de VSA. O VSA já é Volume Spread Analysis, né? Eu falo análise de VSA só para ficar claro de vocês entenderem. Show? Show então, galera. Para finalizar, falta só 2 coisas, a gente está finalizando, a gente já está chegando nos finalmente, tá? Primeira delas, vamos dar uma olhada no Investing para a gente dar um giro global. O que está acontecendo? Ah, vamos olhar o calendário? Não, depois a gente olha o calendário. Vamos primeiro olhar o Investing mesmo. O que está acontecendo no mundo
de todas as coisas que podem influenciar. Eu acabei de mostrar para vocês que os gringos eles mandam aqui no nosso mercado, né? Porque 70% do volume financeiro negociado no índice é proveniente de capital externo. Só para você ter ideia, só a Apple, o valor de mercado que a Apple tem, baseado na quantidade de investidores, no valor da ação, no patrimônio, no valor da empresa, ela vale mais que a nossa bolsa inteirinha. Entendeu? O que é que eu repito? Só uma empresa vale mais que todas as outras nossas empresas brasileiras. É possível isso. Só para você ver o tamanho, só para você ter noção, dimensão do tamanho de grana do mercado financeiro americano. É infinitamente maior que o nosso. Uma empresa, que é a BlackRock, que é a maior gestora de esqueci o nome agora, a maior gestora de dinheiro do mundo, ela tem sobre patrimônio dela, ela gerencia, é dela, está dela, 10 trilhões de dólares. Tem noção do que é isso? Vale mais que todas as nossas empresas do Brasil. Então, uma empresa poderia comprar todas as nossas empresas brasileiras. Olha que loucura, como o mercado financeiro americano é estupidamente maior que o nosso. Então a gente começa a olhar para o mercado global para entender se o Brasil pode ser a bola da vez ou não. Se o estrangeiro vale a pena ele investir no Brasil ou não. Baseado em quem? Nos pares. Na globalização. Como é que está o mercado global? Por que o Brasil seria um bom investimento agora? Então a gente começa a entender isso um pouquinho mais. E eu gosto de olhar para quem? Para o investing. As carteiras montadas. O que eu gosto de olhar? Cara, os principais índices do mundo são os índices americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq. E o DXY, que é o índice do dólar. São a locomotiva do mercado financeiro global. Então eu gosto de olhar como eles estão, gosto de olhar como que eles estão trabalhando no mês, na semana, no dia, no ano, tá? O que eu gosto de olhar demais, assim, para mim, se eu pudesse olhar só uma das coisas, essa seria a lista das prioridades, ADR, que são as nossas principais empresas aqui, que são negociadas lá, diretamente lá. Então, o investidor, pessoa física lá dos Estados Unidos, ele consegue comprar aqui a Vale sem comprar direto na Bolsa B3, compra direto lá na CME. Entende? Então, eu gosto de olhar muito para ver como é que está a perspectiva da maior locomotiva do mundo financeiro, que é a América, os Estados Unidos, porque isso reflete muito, pode refletir muito aqui no Brasil. Então, as ADRs, eu gosto de dar uma olhadinha, como é que está a performance delas, do dia, do mês, do ano, das principais que influenciam aqui a nossa movimentação do índice, tá? Gosto de olhar também as commodities, galera. Um exemplo, as duas maiores empresas do Brasil hoje, Vale e Petro, elas são empresas de commodities. Vale, minério de ferro, Petro, petróleo. Petrobras, cara, tá coçando, perdoe-me. E a Petrobras Petróleo. Então, como é que está a cotação do minério da Petro no mundo? Se o mundo está pagando mais caro no minério de ferro, por que impacta para a Vale? Isso é bom para a Vale, é mais lucro, então a ação pode subir. Então, à medida que o minério de ferro sobe, a Vale também pode subir. E a Petrobras também tinha uma correlação muito boa com o petróleo. Depois que a Petrobras começa a ter interferência política, aí já caga um pouquinho, né? Desligou a paridade de preço internacional, também balançou um pouquinho, mas antes não. Ela era muito pareia com a cotação do barril de petróleo. À medida que o barril de petróleo subia, a Petrobras também subia. Então eu gosto de olhar isso. Como é que está o minério? Como é que está o cobre? Como é que está o petróleo? O WTI e o Brent? Como é que tá os índices de commodities das duas principais referências que a gente tem hoje, que é a Bloomberg e a S&P? Então, como é que tá? Então, eu vou olhando isso aí, como é que tá o mundo, cara? O mundo tá mais propenso a risco, o mundo tá menos propenso a risco. E as bolsas mundiais? Por que, cara, que o gringo pode investir no Brasil e não no México? Por que no Brasil e não na Alemanha? Por que no Brasil e não em Hong Kong? Então, você começa a olhar a performance das bolsas, cara. Como é que tá as bolsas globais? Pô, Nasdaq esse ano já 40% de alta. É mais fácil o Nasdaq continuar para 50% de alta ou retrair um pouco para 20%? Se a média das bolsas globais está em torno de 10 a 15. Daí você vai fazendo essas continhas, sabe? Você vai dando essas visualizações. Como é que está a performance das bolsas? E aí, cara, aqui não tem, tá? Mas você tem também o preço por lucro.
se as empresas daquela bolsa estão com um preço atrativo baseado no lucro que elas geram. Com isso a gente conseguiu pegar boas altas, toda essa alta de 20 mil pontos da bolsa por causa dessa comparação aqui com as bolsas globais. Eu também gosto de olhar quem? As ações. O que é o nosso índice? O índice das ações. Expliquei lá no comecinho do vídeo para vocês. Então, cara, como que está as nossas ações no dia, na semana, no mês? Se caiu demais, se tem mais espaço para cair, se está numa tendência, se não está. Por que a Vale está caindo tanto? Você sabe por que a Vale esse ano ela está a empresa que mais desvalorizou no Brasil? Em percentual? Quem é o maior comprador de minério de ferro do mundo? Ou da Vale, desculpa. É a China. Se o mercado chinês está decaindo, a Vale vai para o mesmo lado. Se o mercado chinês está em expansão, subindo, a Vale também sobe. Então, o que está acontecendo com o mercado chinês? Está fechado. Então, à medida que o mercado chinês parou de crescer, a Vale também para de valorizar. Por quê? O maior comprador dos produtos da Vale são os chineses. Então, quando você começa a entender, cara, um pouquinho de macroeconomia, um pouquinho de geopolítica, um pouquinho de globalização, como é que funcionam as coisas, fica mais claro o que está acontecendo, o que pode acontecer aqui no Brasil. Nós somos ainda, financeiramente falando, um país muito pequeno comparado aos grandes globalistas, né, que mandam no mundo todo aí. Nós não temos ainda grandes empresas que têm o poder de ter influência mundial como as empresas americanas têm. E agora, mudando um pouquinho, né, entrando mais um pouquinho de China, um pouquinho ali de Arábia Saudita, os sheiks ali estão, acredito eu que eles vão mexer no mercado e a partir de alguns anos o mercado não vai mais ser o monopólio americano que era, né? Que é a BlackRock e a Vanguard tem participação em, cara, todas as empresas do mundo inteiro. É muito louco isso. Tem até um documentário que eu indico para os alunos que é sensacional. Você consegue entender toda a manipulação por detrás do mundo, sabe? É muito louco mesmo. Mas é legal porque você começa a entender o que acontece, o que está acontecendo, por quê e o que pode acontecer. E, cara, isso influencia, impacta muito para quem opera day trade. Parece que não, mas impacta, tá? Calendário econômico, que a gente vai dar uma olhadinha agora para ver o que tem na próxima semana, impacta bastante, bastante a volatilidade do intraday. As pessoas têm que ter um motivo, têm que ter uma narrativa, têm que ter uma vontade. Por que comprar e por que vender? E por que gera isso? Baseado na precificação da estatística do futuro, da probabilidade. Onde está agora é mais provável ele cair ou ele subir? Eu quero comprar ou eu quero vender? Baseado no quê? Aí você tem vários fatores que você vai analisando. Mas olhando aqui para o calendário econômico da semana que vem, tá? Na segunda-feira, o que nós vamos ter? Nada, só boletim Focus. Que é a projeção do PIB, inflação, juros das instituições aqui financeiras do Brasil. Na terça nós temos IPCA, inflação, importantíssimo isso aqui, tá? Isso aqui é mega importantíssimo. Na terça-feira vai ser um dia bom. Quarta, o IPC nos Estados Unidos. Também é interessante para a gente ter um termômetro de como é que está lá e o que pode acontecer na precificação de juros dos Estados Unidos. Na quinta, IPP, pedidos iniciais seguro-desemprego. Importante também, ó, terça, quarta e quinta tá show, hein, de calendário econômico. Eita, tem uma bateria de coisas na China também, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa na China aqui. Tinha essa semana, né, na sexta-noite, peraí. Rapidão, galera. Ah, teve, ó. IPC e IPP lá na China. Sexta-feira, 10h30 da noite. Tá? A China precisa de estímulo mesmo. Na quinta, né? A gente parou na quinta. Na quinta-feira. Não, na quinta-feira nós temos IPP, pedido de seguro-desemprego e ainda temos uma bateria de dados na China. Eita, vai ser bom, cara. Essa semana vai ser boa. Ah, na sexta não tem muita coisa, não. Sempre assim, segunda e sexta é morto. Morto não, né? Dá pra fazer uns bons pontinhos, mas é mais... É menos volátil. Segunda e sexta-feira tende a ser menos volátil. Quer ver, ó? Eu tenho até esse dado aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nós tivemos 36 segundas-feiras esse ano. Das 36 segunda-feiras, só isso?
Ah, equilibrou. Só sexta que é o pior dia. Mas antes era terça e quinta os dias mais voláteis, quarta o terceiro dia e segunda o quarto e sexta o pior. Sexta é o pior, segunda era o segundo pior, quarta-feira fica no meio e terça e quinta eram os melhores dias, em questão de volatilidade, tá? Entre máximas e mínimas. Então isso é o histórico do índice. Fechou? Então, galera, parece que terça, quarta e quinta teremos bons movimentos. Na segunda, não entanto, só se acontecer alguma coisa ali que pode precificar os ativos ao longo da madrugada, domingo e segunda-feira de manhã, mas de calendário econômico nós não temos nenhum motivador forte para gerar volatilidade, a não ser que tenha coisas internas aqui de política e alguma outra coisa que não está no calendário. Aí pode ter uma grande volatilidade, beleza? Fora isso, terça, quarta e quinta parece ser dias que prometem bons trades, boas volatilidades, né? Que o preço vai para cima, vai para baixo ali, e aí você tem oportunidades. Show? Deixa eu só ver se eu esqueci de falar algo. E a gente está quase finalizando. Galera, vamos dar uma olhadinha rapidamente no TradingView e a gente finaliza a nossa análise de cenário para segunda-feira, para essa semana que está entrando, tá? E lembrando, diariamente a gente vai atualizando. Um pouquinho mais rápido, né? Hoje é mais demorado, 1 hora de conteúdo, mas durante a semana, direto ao ponto ali, 15, 20 minutinhos, a gente fala tudo que a gente projetou e aconteceu e ainda projeta o próximo dia. Então, durante a semana a gente vai... Por isso que eu falei para vocês do Netflix, cara, você tem que acompanhar isso aqui diário. Ó, a gente falou que ia acontecer isso e aconteceu assim. Ó, lembra que estava esse aqui vendido, agora ele está comprado. Então, a gente vai entendendo. É um histórico, cara, é um histórico. Quanto mais você acompanha diário, melhor você fica nas análises, tá? O que eu gosto de olhar aqui no Ibov e no índice? No TradingView. Cara, TradingView é a melhor plataforma de análise, desenho e análise gráfica, tá? Eu separo aqui, ó, 2022 inteiro, tá? Diário aqui, ó, desculpa, tá no semanal. 2022 inteiro, aqui, ó. Nozão de volume aqui, ó. Pim, anoto ele. 2023 inteiro, ó. Vou atualizar 2023 puxando para cá. Pronto. 2023 inteiro. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha esse vácuo de liquidez, ó? Porque a gente pode fazer o quê? Um A, B, C. E eu vim testar quem? Justamente essa região aqui ó, do nó de volume, que também é o preço mais negociado de 2022. Então, cara, tem muitos indícios que eu posso vir testar essa região aqui de baixo, tá? Porque esse ano, ó, eu mal negociei ela. Mal negociei ela. Tá bom? Então, a gente pode ainda fazer aquele movimento para baixo. Pode pegar uma força, que eu gostaria que fizesse era isso. Pega uma força ali em cima para depois continuar o movimento de queda. Até essas regiões aqui embaixo, ó. Tá? Ibov. Lembre-se, lembrando, né? Regiões vermelhas, priorizo venda. Regiões brancas, tanto faz. Regiões verdes, compra. Olha a média de 200 do Ibov, aqui embaixo. Então, a gente pode fazer esse A, B, C para concluir esse ciclo todo aqui, tá? Falando para vocês isso aqui faz tempo, Beleza, galera? Então acho que é isso. Finalizamos aqui o nosso cenário de operações de sábado, nossa análise de cenário de sábado para projetar o movimento para a próxima semana que começa na segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Meu muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Duas coisas que eu preciso falar para vocês. Às vezes, os comentários que vocês colocam no vídeo quando ele está ao vivo, às vezes, quase a maioria das vezes, eu não consigo ver esses comentários. E eu vou te pedir para sempre que você quiser comentar algo, deixe nos comentários, não no chat ao vivo. Por enquanto, quando eu falar para você, ó, estamos ao vivo, aí você deixa no ao vivo. Por enquanto, deixa só nos comentários. Então, aproveitando esse vídeo aqui, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou, algo que você não sabia, se algo fez sentido para você, deixa nos comentários aqui. É importante para nós que criamos conteúdos poder ouvirmos você que está aí do outro lado nos assistindo. Então, deixa o seu comentário aqui com gostei, valeu, obrigado, bora lucrar,
pô, gostei disso aqui, não sabia disso aqui, fala mais sobre isso. Então deixa o seu comentário aqui pra gente possa melhorar cada dia mais o nosso conteúdo, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente aqui no mercado financeiro. Combinado? Muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!